Os alunos da sala de inglês, batismo e adolescentes podem seguir com seus professores. E nesse momento, convido o pastor Almir, que trará a mensagem. A tentação para a desconfiança em Deus, para a incredulidade, a falta de fé, ou mesmo a fraqueza na fé e a dúvida, pode ser alimentada por dois questionamentos. Um que trata do amor de Deus. Seria como se a pessoa perguntasse: Deus se importa? Deus está se importando comigo? Deus está cuidando de mim ou olhando para mim? O segundo questionamento tem a ver com o poder de Deus. Será que Deus pode? Pode até ser que Deus esteja interessado, que Ele me ame, que de fato Ele se importe. Mas será que Ele pode de fato cuidar de mim? Falando ao povo que estaria no exílio, Isaías procurou fortalecer a fé daquelas pessoas, respondendo a essas duas questões, só que formuladas de outra maneira. Quanto à questão do amor de Deus, do cuidado de Deus, o povo estaria questionando: será que Deus nos abandonou de forma permanente por causa do pecado? Será que Deus não mais se importa conosco e agora nós perdemos tudo que Ele nos prometeu? A resposta a essa pergunta foi um retumbante não, que Isaías expõe no capítulo 40, versos 1 a 11 de seu livro. Mas a segunda pergunta, então, era: será que Ele pode nos restaurar? Tudo bem que Ele ainda nos ame, tudo bem que Ele ainda se importe, tudo bem que Ele ainda queira nos confortar, mas será que Ele tem poder suficiente para isso? Porque nem sempre querer é poder. A este segundo questionamento, Isaías responde com um belíssimo poema que vai do versos 12 até 31 do capítulo 40, um poema que tem um certo refrão, um poema dividido em 3 estrofes, podemos dizer assim, tem um refrão que mostra a incomparabilidade de Deus. Deus é incomparável. Incomparável em grandeza e poder. Então a resposta ao segundo questionamento também é não. Ou melhor, sim, quero dizer, Deus pode livrar. Ele não é menor do que os deuses da Babilônia. E assim, Ele pode também nos livrar. Ele não apenas quer, Ele não apenas nos ama, como Ele tem poder suficiente para isso. Em certo sentido, esses versículos continuam o tema do conforto que Isaías iniciou nessa segunda parte do seu livro. O conforto de Deus para o seu povo. E agora Isaías vai expor dizendo que Deus pode sim confortar o seu povo, porque Ele é o incomparável. Incomparável, em primeiro lugar, Criador do universo. Abordaremos esta parte de Isaías, o capítulo 40, de 12 a 31, em 3 mensagens, cada uma se concentrando numa das estrofes do poema, que é um poema até em forma de debate, colocado em forma de perguntas retóricas, aguardando então a resposta dos ouvintes ou dos leitores. Hoje pela manhã trataremos dos versos 12 até 20, à noite faremos dos versos 21 a 26,
e no próximo domingo, se Deus permitir, dos versos 27 a 31. Leiamos então Isaías, capítulo 40, leremos dos versos 12 até 31, faremos a leitura de todo o poema. Então, Isaías 40, verso 12, diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. E as ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Senhor, o Senhor é o Deus supremo, incomparável, mas que amorosamente veio a nós na pessoa do teu Filho Jesus, que fez-se fraco para nos salvar. E com sua morte na cruz, ele demonstrou todo o teu amor e cuidado por nós,
todo o teu interesse em trazer o supremo conforto para as nossas vidas. Mas demonstrou também o teu imenso poder, porque Ele ressuscitou e está à tua direita intercedendo por nós. E enviou o teu Espírito Santo, que está em nós e entre nós neste momento. Suplicamos a tua graça, para que compreendamos a tua palavra, que esse mesmo Espírito nos ilumine e incline os nossos ouvidos e coração para amar e obedecer esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O conforto de Deus é eficaz porque Ele é o Deus incomparável. Ele é o Deus incomparável como Criador do universo. Em primeiro lugar, incomparável em grandeza. Como já mencionei, Isaías está falando para as pessoas que viveriam mais ou menos em 150 anos depois dele. Ele havia gastado boa parte do seu ministério advertindo a sua própria geração para que se arrependessem e voltassem para Deus. Mas ficou claro que aquela geração não atenderia a este apelo, que preferia continuar com suas autossuficiência, seu desejo de autonomia, buscando autossegurança. E isso seria o caminho da catástrofe. Catástrofe que viria através do exílio babilônico. Isaías, então, fala àquela geração que estaria no exílio, mas também dirige-se aos fiéis do seu tempo, mostrando que o exílio não seria a palavra final de Deus, não seria o fim de tudo, mas seria o caminho disciplinar de Deus para restaurar aquele povo. Após o exílio, viria o conforto. E é com conforto que ele vai falar nessa segunda parte do livro. E nesse primeiro capítulo, ele trata de todas as questões que irá abordar a partir do próximo capítulo. Respondendo em primeiro lugar, que Deus não abandonou o seu povo, que Ele continua amando e cuidando daquele povo, que Ele continua se interessando por aquele povo. E em segundo lugar, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus incomparável, e que por isso pode sim trazer um conforto eficaz, um conforto eficiente e pode restaurar o seu povo. Ele é incomparável como Criador, porque a sua grandeza se manifesta por ser maior do que o universo, infinitamente maior do que o universo. E aí Isaías faz uma série de perguntas retóricas para levar os seus ouvintes e leitores a pensarem na grandeza de Deus. Ele pergunta: quem mediu as águas que há na terra na concha de sua mão? Quem foi capaz de medir os céus em toda a sua amplidão, usando os palmos de sua mão? Quem foi capaz de recolher na parte de um éfa, isto é, o éfa era uma medida utilizada, uma espécie de vasilha que tinha uma medida fixa e pesava-se especialmente cereais, seria como uma espécie de litro para aqueles que já viveram na zona rural e que muitas vezes se media os cereais através de litros, 1 litro de feijão, 2 litros de feijão e assim por diante. Ou, se você já esteve em outros países que vendem gasolina por galão, eu quero 1 galão de gasolina, o éfa seria uma medida semelhante a essa. E aí Isaías pergunta: quem foi capaz então de, num éfa, usando uma medida de um éfa, medir, pesar todo o pó, toda a terra que existe no mundo? Ou foi capaz de pegar as montanhas e os outeiros e, usando uma balança, pesá-los? Evidentemente que Isaías está usando figuras de linguagem, mas figuras de linguagem para expressar a grandeza de Deus. A resposta a todas estas perguntas é somente uma: ninguém pode fazer isso
a não ser Deus. Somente Deus tem a grandeza e o poder necessários para, se quisesse, medir a água do mar, ou se precisasse, medir a água do mar usando a concha de sua mão. Se você quer ter uma ideia disso, imagine agora, depois da escola dominical, chegando em sua casa e decidindo medir a água da caixa de água da sua casa. E ver quanto de água tem naquela caixa, mas usando apenas a concha de sua mão. Certo? Você pega aí um balde, vê quantos litros tem um balde e você vai. Agora eu quero ver quantas conchas de água tem nessa caixa. E você vai, uma por uma, medindo quantas conchas de sua mão de água tem em sua caixa d'água. Em primeiro lugar, eu acho que você dificilmente conseguiria, porque a não ser que você tivesse alguém lhe ajudando, rapidamente você perderia a conta, né? Quando já passou 150 conchas, agora já foi 150. Rapaz, foi 150 ou 149 ou 151? Daí você teria que começar de novo. Talvez, para o culto das 18h30, você já tivesse terminado de medir. E eu estou falando apenas da caixa d'água de sua casa. Não estou falando de uma piscina, nem de um poço, nem de um lago, nem de um açude. Agora imagine a água que existe no universo. A água de todos os oceanos, de todos os rios. Deus, na concha de sua mão, poderia medir. Isso só significa uma coisa: a concha de sua mão é muito grande. É maior do que todos os mares, do que todos os oceanos que existem. Agora imagine também você, depois daqui, resolvendo fazer uma medição aqui no terreno da igreja. E você diz, mas nós vamos medir sem usar fitas, sem usar metros, sem usar nada. Vamos usar apenas os palmos. Vamos começar lá na extremidade do fundo e usando palmos vamos medir todo esse terreno da igreja. Talvez você tivesse que adiar o almoço, porque levaria um bom tempo, e talvez enfrentasse o mesmo problema. Sair medindo, daqui a pouco, quantos palmos foi que eu já contei? E eu estou me referindo apenas à metragem do terreno desta igreja. Não estou nem me referindo à avenida, o tamanho da avenida que passa aqui na frente da nossa igreja, ou mesmo da Avenida Castelo Branco, que passa ali atrás. Agora, Isaías disse que Deus tem o poder de medir com palmos toda a amplidão do céu. Todo o céu. Se Deus precisasse e quisesse, Ele mediria usando os palmos de sua mão. E, novamente, isso indica que sua mão é muito grande. Infinitamente grande. Maior do que os céus que existem. Volto a dizer, Isaías aqui está usando figuras de linguagem. Deus não precisa medir para saber quanto tem, porque Deus já sabe tudo. Deus já tem tudo em sua mente. Ele sempre soube. Mas Isaías usa estas figuras para nos levar a pensar na grandeza de Deus. Agora imagine você querendo medir o tanto de pó que tem no terreno da sua casa, usando ali uma balança, usando uma certa medida, uma lata para medir. Agora aí eu digo que você nunca concluiria essa medida, porque quanto mais você cavasse, mais terra teria, você morreria, a lata se acabaria e você não conseguiria medir. Mas Isaías diz que caso Deus quisesse e precisasse, Ele poderia, usando uma medida, medir todo o pó que há no mundo. Usando balanças, medir todas as montanhas, das mais altas como o Himalaia, às menores. Ele poderia fazer isso. Deus é grande.
ninguém, a não ser o Senhor Deus, poderia fazer um universo tão grande, imenso, tão bem feito e tão equilibrado, com cada parte se ajustando, com o tamanho certo de água, com a proporção certa de terra seca, a proporção certa de astros e estrelas, algo que nem o ser humano conseguiu contar e medir. Mas Deus tem tudo medido, Ele sabe tudo, Ele tem tudo em sua mente. É um Criador poderoso e competente. É como se Isaías nos fizesse pensar da seguinte maneira: se a criação é tão grande, quanto mais o Criador. Se a criação desse universo é tão enorme, com seu tanto de água, de terra, de espaços nos céus e na amplidão, de montanhas e montes, quanto mais o Criador de tudo isso. O nosso Deus é infinitamente grande, é incomparável em grandeza. Mas esse Deus também é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém para lhe dizer as coisas. E aqui é a próxima série de perguntas. Quem guiou o Espírito do Senhor? A ideia da pergunta aqui é quem pesou ou quem mediu. E o que a frase quer dizer é quem conheceu as intenções de Deus. Quem foi capaz de penetrar no coração de Deus, de penetrar no entendimento de Deus e saber o que ele pensava, o que ele pretendia, o que ele queria. E aqui você diz, mas também ninguém é capaz nem de penetrar no coração humano, nós não somos capazes nem de pensar, de saber o que cada uma das pessoas aqui está pensando. Algumas vezes nós temos dificuldades até de elucidar bem o nosso próprio pensamento, as coisas que vão em nossa mente. Quanto mais então a de Deus. Mas Isaías quer dizer mais do que isso. Não apenas dessa impossibilidade de conhecer aquilo que está na mente de um outro ser ou de uma outra pessoa, mas ele está querendo dizer mais ou menos aquilo que o salmista do Salmo 139 expressou quando falou da grandeza de conhecimento de Deus. Eu creio que vocês relembram quando ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe o Senhor penetra o meu pensamento. A palavra me nem chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante e sobre mim pões a tua mão. E depois de expressar o tanto que Deus sabe sobre ele, o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Então o que Isaías está querendo dizer quando ele pergunta quem pesou, quem mediu o Espírito do Senhor, é que Deus é infinito em pensamento. E mesmo se nos fosse dada a faculdade de saber o que Deus tem em mente, nós jamais pensaríamos tudo que está na mente de Deus, porque Ele é infinito. Para ilustrar isso, pense da seguinte maneira. Deus é onisciente, isso é, Deus sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Nesse momento, Deus sabe tudo, absolutamente tudo, que cada um de nós aqui está pensando. Nesse exato momento, Deus sabe tudo, absolutamente tudo, que cada um de nós está pensando. Isso já demonstra um imenso poder em conhecimento. Agora, não é apenas
não são apenas os nossos pensamentos que Deus sabe. Calcula-se que há no mundo perto de 7 bilhões de pessoas. E nesse exato momento, Deus sabe o que cada um está fazendo e o que cada um está pensando. Nesse exato momento, Deus sabe absolutamente tudo que cada ser humano está pensando. Mas aí tem os anjos, miríades e miríades, milhares e milhares, como a própria Bíblia diz, anjos bons e anjos maus. E Deus sabe exatamente o que cada um está pensando. E tem os pássaros, tantos pássaros. E Deus sabe exatamente onde cada pássaro deste mundo está e o que ele está fazendo. Ele tem um pensamento que não dá para ser medido. Mas vamos individualizar um pouco mais. Deus é onisciente e sempre foi onisciente. Ele sempre soube absolutamente de tudo. Então lá, antes de criar qualquer coisa, no que teologicamente a gente chama de eternidade passada, apenas para nossa compreensão, porque se é eterno não há nem passado, nem presente, nem futuro, é eterno. Mas para nossa compreensão, vamos pensar em eternidade passada. Que lá na eternidade passada, antes de criar qualquer coisa, Deus já sabia da sua existência. Deus já sabia de como seria cada dia da sua vida. Deus já sabia de todos os acontecimentos da sua vida. Deus já sabia quantos fios de cabelo haveria na sua cabeça em todos os dias da sua vida. Deus já sabia todos os pensamentos que você teria, todas as pessoas com as quais você se relacionaria. Em outras palavras, Deus já sabia absolutamente tudo da sua vida. É isso que Isaías quer expressar com esta pergunta. Não tem quem possa medir o pensamento de Deus. Ele é incomparável. Mas ele reforça isso com outras perguntas, quando diz: quem foi que ensinou Deus? Houve alguém que ensinou Deus? Houve alguém que chegou para Deus e disse: faça assim, não faça desse jeito não, que não dá certo, faça desse outro jeito que vai dar certo. Houve alguém que fez isso? Houve alguém com quem ele tomou conselho para poder entender as coisas? Será que foi necessário Deus aprender, Deus passar por um processo de aprendizado? E aí nós voltamos para entender como aquelas primeiras perguntas que ele fez eram apenas ilustrativas e retóricas. Por exemplo, se eu e você quisermos saber quantas cadeiras há neste auditório nesse momento, nós vamos ter que fazer o quê? Contar. Se não quisermos contar uma por uma, e se soubermos que cada fileira tem o mesmo tanto, a gente conta uma fileira, conta o tanto de fileiras e faz uma multiplicação. Mas nós estamos o quê? Calculando. Será que Deus precisou disso para saber as coisas? Será que Deus precisa destes processos de raciocínio para saber quantas pessoas tem no mundo? Quantas células tem no seu corpo? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Quantos pássaros há nesse mundo? Será que Deus precisa desse processo de raciocínio? E a resposta é não. Porque se Deus precisasse desse tipo de raciocínio, em algum momento ele não seria onisciente. Porque ele só chegaria a saber depois de elaborado o raciocínio, depois de calculado. Por exemplo, eu não sei quantas cadeiras tem nesse auditório, mas eu posso chegar a saber.
E para chegar a saber, eu terei que fazer os cálculos. Então, se isso fosse verdade com respeito a Deus, houve algum momento em que ele não soube tudo. Mas isso não é verdade. Ele sempre soube tudo. E sempre soube automaticamente. Sem precisar de calcular. Sem precisar de um processo de raciocínio. Sem precisar que alguém lhe ensinasse. Que alguém lhe mostrasse. Que alguém lhe dissesse. Para ele poder então chegar a entender, chegar a compreender. Ele é autossuficiente em conhecimento. Não apenas em poder e grandeza, mas em conhecimento. Ele é incomparável por isso também. Porque nenhum de nós é assim. A nossa compreensão depende de dados fora de nós. Para nós entendermos o tempo, para nós compreendermos as coisas, nós precisamos dos nossos sentidos e exercitar esses sentidos, a visão, a audição, o tato e assim por diante, para que os dados de fora da nossa experiência cheguem à nossa mente. Mas isso só não é suficiente. Depois que esses dados chegam à nossa mente, eles precisam ser elaborados. Eles precisam passar por um processo de raciocínio. E esse processo também é aprendido. E esse processo também você vai aprendendo, ou pela experiência, numa tentativa de acerto e erro, ou porque alguém lhe diz. Aqueles que gostam de jogos que exercitam a mente, xadrez, dama, ou mesmo outros jogos, hoje tem muitos no computador, você percebeu isso, você começa com aqueles jogos, e aí você vai através de uma tentativa de acerto e erro, você vai descobrindo estratégias, você vai descobrindo maneiras de como vencer aqueles jogos. Você vai aprendendo, ou pelo tempo, pela experiência, ou mesmo alguém que lhe diz, olha, isso aqui é melhor dessa maneira, esse movimento é melhor assim. Agora Deus não precisou disso. O seu conhecimento é instantâneo, é automático. Ele não dependeu da experiência, ele não dependeu de raciocínio, ele não dependeu de cálculo, ele não dependeu de ninguém fora dele. Por isso que ele é o único autossuficiente. Nenhum de nós é. Todos somos dependentes. Todos precisamos de ajuda, de experiência, de conselhos, para tomarmos as decisões certas na vida, para fazermos as escolhas certas. Deus não. Ele não precisa de ninguém que lhe ensine como fazer as coisas, como administrar o mundo. O seu governo não segue os conselhos humanos. Esta mensagem, se nos admira, para os judeus que estavam na Babilônia, era mais extremamente necessária ainda, porque a crença dos babilônicos era que o seu Deus, ou o Deus maior deles, que eles chamavam de Marduk, que era o criador de tudo, teve que criar a partir de um conselho dos outros deuses. Houve uma assembleia de deuses e as decisões tomadas nessa assembleia dos deuses, no conselho dos deuses, Marduk então teve que executar. Ele dependeu de ouvir um Deus que disse isso, outro Deus que disse aquilo e assim por diante. Ao mandar esta mensagem para o futuro e para aquelas pessoas, Isaías estava dizendo, nosso Deus não é como Marduk. Nosso Deus é único. Nosso Deus é singular. Nosso Deus é autossuficiente. Nosso Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele é incomparável em sua grandeza.
Ele é incomparável em seu conhecimento. Ele é autossuficiente. Mas também ele é incomparável em soberania. Vejam as nações. As grandes nações que há no mundo. Os poderosos. E lembre-se que naquele contexto, isso dizia muito para o povo de Israel. Porque há séculos eles estavam como joguete entre as grandes nações do Oriente Próximo. A Assíria, o Egito e, naquele momento para o qual Isaías estava profetizando, a Babilônia. Isaías então nos diz, e o que são as nações para Deus? São como pingo que cai de um balde. Eu creio que a maioria aqui nunca puxou água de um poço com um balde. Não. Sabe pelo menos o que é um poço? Hein? Mas eu creio que a maioria nunca puxou, né? Eu já puxei muito água de um poço com um balde. E ao ler esse texto me vem aqui à mente, quando você então, né, usando uma espécie de carretel grande, né? Você tem um balde numa corda e desce. Lá na minha casa o poço tinha 30 metros, era muita coisa, viu? Aí você desce, aí o balde afunda na água, enche e você começa a puxar. E naquele tempo que você vai puxando o balde, pingos vão caindo. E quando você então chegou ali na boca do poço, né? Que você estica a mão para pegar o balde, o que acontece com os pingos de água também? Caem. Isaías está usando esta imagem. O que são as nações para Deus? São esses pingos de água que caem de um balde quando você puxa. Que diferença aquilo faz para o seu balde de água? Quando você está puxando do poço, que diferença faz aqueles pingos? Nenhuma. É o que Isaías quer dizer. A segunda imagem que ele dá para dizer isso, também é uma imagem um pouco distante da maioria de nós, que dificilmente hoje vai numa mercearia e compra as coisas a peso, né? A maioria já vai no supermercado e já tem o feijão empacotado, o arroz empacotado, o açúcar empacotado. Mas imagine aí uma mercearia, especialmente uma mercearia da zona rural, em que o feijão foi colhido, foi descascado, foi batido e está lá. E aquele feijão vem com pó, vem com poeira, vem ainda com um pouco de terra. E é colocado na balança para ser pesado. Aí o que acontece com a poeira daquele feijão? Ela cai na balança. Aí Isaías está dizendo, sabe aquela poeira ali que cai? É como as nações são para Deus. Que diferença faz? Depois que o dono da mercearia então pesou, empacotou e deu para você, o pó ficou lá na balança. Mas aquele pó que ficou na balança, consegue mexer o ponteiro da balança? Não consegue. Ele está dizendo, é assim que as nações são para Deus. Pequenas demais para fazerem diferença para Ele. Ele é incomparável em sua soberania. De maneira que as grandes potências do mundo, que nos assustam, que dizem que elas fazem isso, fazem aquilo, que tem esse plano ou aquele outro, para dominar o mundo, para subjugar os homens, para Deus, são como os pingos que caem de um balde. Como o pó que fica dos cereais na balança. E as ilhas, ele vai dizer aqui, e quando ele se refere às ilhas, é uma palavra que na cultura de Isaías se referiam a todas as terras que ficavam além do mar Mediterrâneo. Então lembra da perspectiva geográfica de Isaías, ele está em Jerusalém, certo? Estava o Oriente Próximo com suas grandes nações então, ao Oriente, ao Leste, e ao Oeste só tinha o mar Mediterrâneo, aquele marzão.
Não havia, então, mapas que pudessem mostrar toda a imagem no mundo, satélites que pudessem bater uma foto e mostrar como tudo era. Então, era comum, no seu tempo, dizer que todas as terras que ficavam daquele mar adiante eram as ilhas. O que seria equivalente para nós hoje, os continentes. Então, ele diz que os continentes, para Deus, são como o pó fino, como a poeira. Quando você chega num lugar que vai sentar e tem poeira no banco ou na cadeira, e você passa um pano ou bate e não levanta aquele pó fino, Isaías diz, os continentes, as grandes terras, são assim para Deus. Ele é soberano sobre elas. Nessas metáforas, Isaías fala da grandeza de Deus, agora comparando com aquilo que nós achamos grande, aquilo que nós achamos enorme, aquilo que nos assusta, aquilo que para nós é poderoso, as nações, os continentes. Para Deus é como um pingo de água, como poeira, como um pó fino que não faz nenhuma diferença numa balança. Deus é supremo sobre os poderes humanos. Ele é autossuficiente. Nós podemos ficar assustados e amedrontados com a grandeza dos poderes humanos, mas para Deus isso é nada. Não faz diferença. Um pingo de água, pó fino que cai da balança. Deus pode garantir o nosso conforto. Deus pode garantir o consolo. Deus pode garantir a nossa salvação. Deus pode garantir o seu cuidado por nós, porque Ele é o Deus incomparável. Incomparável em grandeza, incomparável em conhecimento, incomparável em soberania. Ele é o Deus autossuficiente, que não depende de ninguém. Por isso Ele pode sim garantir o nosso conforto, a nossa restauração, o seu cuidado sobre nós. Boa parte das pessoas aqui tem filhos e sabem o que é cuidar de um filho, especialmente quando ele é pequeno. E você já descobriu que um dos grandes sofrimentos que assola pais e mães é a incapacidade de impedir o sofrimento com os filhos, não é isso? E quando eles são pequenos e estão chorando, eu já ouvi de um casal que estava sendo marinheiro de primeira viagem, pais pela primeira vez. E quando o filho então começava a chorar, e eles não sabiam porquê, eles começavam a chorar também, certo? Em ver o desespero do filho. E chegou uma hora que eles disseram, nós não somos bons pais. Nós não conseguimos cuidar bem dos nossos filhos. Por quê? Porque nós somos dependentes. Nós não conseguimos nem entender por que uma criança chora tanto, por que um bebê chora tanto. E você faz de uma coisa, faz outra e o choro não para. E você começa a ficar angustiado, agoniado com aquilo. Nós não temos poder nem conhecimento suficientes para cuidar de pessoas tão próximas a nós. Nosso Deus não é assim. Ele não depende de nada nem de ninguém. Por isso o seu cuidado por nós é eficaz. Esse Deus autossuficiente, esse Deus soberano, não precisa de nada no mundo. Verso 16, então, Isaías vai dizer, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. E lembrando algo que eu já mencionei aqui, que o Líbano na época era uma grande floresta. Hoje, totalmente devastada, não existe mais essa floresta. Mas naquela época havia. E floresta com cedros, árvores de cedros portentosas.
Os estudiosos dizem que havia árvores ali de 12 metros de diâmetro. Imagine aí, quase a largura aqui desse auditório, só de diâmetro, e 30 metros de altura, e um prédio de 10 andares. E se você tem um certo conhecimento bíblico, você sabe que o templo de Deus em Jerusalém foi construído com cedros do Líbano. O salmista diz que a voz do Senhor arrebenta os cedros do Líbano, porque eles conheciam essas árvores enormes, fortes, altas. Então era uma grande floresta. Isaías diz, olha, se cortarem todas as árvores do Líbano para fazer um grande holocausto para Deus, mesmo assim isso não é suficiente. E se pegassem todos os animais que há naquela floresta e matassem num sacrifício a Deus, ainda não seria suficiente. O que Isaías está querendo expressar aqui é essa imensidão de Deus. Como diz um compositor que gostaria de ter mais vozes para louvar a Deus. Mas mesmo que ele tivesse todas as vozes do mundo, ainda seria insuficiente para Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção que com isso Isaías não está querendo dizer que Deus não valoriza estas coisas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo apenas que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que isso não é suficiente. Você pode reunir todas as vozes do mundo para louvar a Deus, sim. Mas Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que isso não é suficiente. Seria como se Ele dissesse aqui, trazendo para a nossa realidade, olha, se pegar todas as árvores da floresta amazônica, cortar todas as árvores para fazer uma fogueira. Imagine aí o tamanho desta fogueira, com todas as árvores da floresta amazônica. E pegasse todos os animais que existem na floresta amazônica para fazer um sacrifício. E aí imagine o tamanho desse sacrifício. Mesmo assim, para Deus não seria suficiente. Porque Ele é imenso. Ele é incomparável em sua grandeza. Os poderes do mundo não lhe ameaçam. Todas as nações são como nada diante dele. Ele considera como um vazio, como menos que nada. E novamente, não é que Deus desvaloriza as nações, não é isso. Aqui é a linguagem comparativa. Diante da grandeza de Deus, as nações são como nada. Quando se você pudesse, ou se pudéssemos colocar Deus num lado e as nações no outro, esse Deus se mostraria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as nações seriam como se fossem nada. É o que Isaías está dizendo. O Deus incomparável em grandeza não pode ser ameaçado pelos poderes do mundo. Por isso, o cuidado desse Deus para conosco é eficiente. Nós não podemos garantir, por maior amor que tenhamos para com os nossos filhos, não podemos garantir 100% de cuidado para eles, não é verdade? Não podemos impedir que uma doença os pegue. Não podemos impedir que um acidente ocorra. Nós nem podemos impedir que eles tomem decisões que prejudiquem a eles mesmos. Porque nós somos limitados. Nosso poder é restrito. Nosso poder é pequeno demais. Não temos conhecimento suficiente para cuidar bem nem de nós mesmos, dirá de outras pessoas. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é incomparável. Incomparável em poder. Incomparável em conhecimento. Incomparável em soberania. O nosso Deus é autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém. Por isso Ele pode cuidar dos seus.
Após isto, Isaías faz as perguntas que formam o estribilho. Então, como é que vocês vão comparar Deus com quem? Como é que nós vamos colocar lado a lado de Deus para dizer Deus parece com isso ou Deus é semelhante àquilo? Esse estribilho serve como conclusão a tudo o que ele disse. Então, se é assim, se esse Deus foi capaz de medir a água usando a concha de sua mão, de medir os céus a palmos, se esse Deus é capaz de pesar toda a terra numa medida, se esse Deus não teve ninguém que lhe ensinou, que lhe mostrou como as coisas deveriam ser, se esse Deus não dependeu de cálculos para chegar a certas conclusões, se para esse Deus as nações são como pingos de água que caem de um balde, como um pó fino numa balança, se esse Deus não precisa de sacrifícios que consumam o mundo todo, se para esse Deus as nações são tão pequenas como se fossem nada, então vamos comparar esse Deus a quê? Vamos colocar o que diante dele? E aí, de forma um tanto irônica, que é algo que nós vamos perceber sendo repetido nessa parte de Isaías, ele fala da idolatria. Será que podemos comparar Deus a um ídolo? Será que podemos fazer uma imagem dele e dizer, olha, Deus é semelhante a isso, ou Deus é assim, Deus é como esta imagem? Será que podemos? Aí ele diz, pense num artista, num perito em fundição. E então ele pega o ferro e ele funde uma imagem e ele trabalha uma imagem. E aí, para dar um valor maior àquela imagem, ele cobre de ouro e forma com cadeias ou correntes de prata para segurar aquela imagem. Ou se ele não tiver condições de fazer de ferro e com esse material, ele então escolhe uma madeira boa, ele vai na floresta e escolhe uma madeira boa, uma madeira que não dê cupim, uma madeira que não apodreça, uma madeira que não se corrompa. E aí ele vai e ele corta um pedaço daquela madeira, e aí ele escolhe também um artista, um marceneiro perito, para esculpir bem o ídolo. Mas então ele tem que assentar a imagem de maneira que ela não oscile. E aqui Isaías está fazendo um contraste. Enquanto o Deus das Escrituras criou tudo, sem depender de nada, nem de ninguém, os deuses dos homens são criados, são feitos, dependem dos homens. Enquanto o Deus das Escrituras criou terra, água, céus, e nem precisou de instrução de ninguém para criar, os deuses humanos são feitos. É necessário que o ser humano conheça bem os materiais, quais os melhores materiais, conheça o valor dos materiais, conheça o processo de trabalhar estes materiais, de fundir ou esculpir estes materiais. Precisa ser perito, um artista, para dar uma forma agradável a estes materiais. E depois precisa embelezar a imagem que fez para que ela se tornasse atraente. Mas não apenas isso, precisa prendê-la, precisa amarrá-la bem, dar uma boa estrutura, porque senão ela cai e se quebra, cai e é destruída. Esses são os deuses que nós criamos. Isaías aqui está falando de imagens físicas.
Mas vamos lembrar que há imagens mentais, emocionais, que nós criamos para serem os deuses da nossa vida. Nosso emprego pode ser um Deus da nossa vida. Dependemos, confiamos, acreditamos, lançamos toda a nossa sorte naquele emprego. Nos sentimos seguros naquele emprego. Da mesma forma até, ou de uma forma até que chegamos a pensar que se eu perder esse emprego, não sei o que vai ser da minha vida. Mas esse emprego é um ídolo se ele está sendo encarado desta maneira. E este emprego, então, é frágil, não é Deus. Pode ser a família. Você pode idolatrar sua família, valorizar sua família a um ponto de que está disposto a perder tudo, até seu relacionamento com Deus, menos sua família. E você se agarra a isso e acha, isso é tudo que eu tenho na vida. Se eu perder minha família, eu não sei o que vai ser da minha vida. Isso é ídolo. Isso é instável. Isso não é seguro. Pode ser sua realização, sua saúde, tantas coisas. Mas tudo isso é ídolo. Tem o seu valor. Mas se encarado como se minha vida dependesse disso, já se tornou ídolo. E lembre-se, Deus pode, de uma forma ou de outra, mostrar que estes ídolos são vulneráveis, são quebráveis, e de uma forma ou de outra, nos deixar sem estes ídolos. A quem, pois, então você vai comparar Deus? Ou qual é o Deus da sua vida? Se você está se sentindo vulnerável, descuidado, solitário neste mundo, temendo todos os acontecimentos e poderes desse mundo, tentando se agarrar numa coisa ou em outra, você precisa se voltar para esse texto, ler e meditar nesse texto, e acreditar nesse Deus. Não acreditar em suas condições, não acreditar em seu potencial, não acreditar em suas capacidades, mas acreditar nesse Deus. Esse é o Deus incomparável. Incomparável em grandeza e poder. Incomparável em conhecimento. Incomparável em autossuficiência. Incomparável em soberania. Recite para você mesmo. Quem mediu todas as águas na concha de sua mão? Quem fixou os céus a palma em toda a sua vastidão? Quem abarcou o pó da terra numa quarta de medida e em balanças pesou todos os montes e colinas? Quem avaliou o Espírito do Senhor e o ensinou como sendo seu professor? A quem ele consultou para poder entender? E quem lhe mostrou o modo correto de tudo fazer? E ainda o guiou no caminho do entendimento? Ele apresentou a estrada do conhecimento? Pingos que caem de um balde, pó que fica nas balanças, a poeira que se levanta, assim são as gentes, nações e continentes. Toda a madeira de grandes florestas para holocaustos não são bastante.
um sacrifício com os animais de toda a terra, para lhe ser suficiente, ficam muito distantes. As nações, diante de sua face, são semelhantes a nulidades. Ninguém e nenhuma nação lhe serve de comparação. Semelhante a ele, não há nada. O Atfi faz até uma bela escultura, que enfeita com muita prata. Escolhe um material valioso, e o ourives o cobre com ouro. Mas tem que fixar muito bem, para poder ficar segura. O nosso Deus, diferente disso, é a origem de tudo. Dirige tudo para o fim que Ele já designou. Por isso, o seu povo está seguro, tanto no presente como no futuro. Descansemos no cuidado desse Deus. Amém.